O presidente da Polônia sancionou um polêmico projeto de lei sobre o Holocausto, apesar de protestos de Israel e dos Estados Unidos. Andrzej Duda defendeu a legislação, que torna ilegal que cidadãos acusem a Polônia de conivência com os crimes cometidos pelos nazistas durante a ocupação do país na Segunda Guerra Mundial. A pena é de até 3 anos de prisão. O governo polonês diz que a ideia é impedir que a nação e o Estado poloneses sejam culpados pelas atrocidades. Em Israel, o governo está preocupado com a possibilidade de que isso impeça de vir à tona a verdade sobre o envolvimento de alguns poloneses, além de fomentar o antissemitismo. Também há temores de que sobreviventes do massacre possam sofrer processos criminais ao dar testemunhos que incriminem poloneses. Em um discurso nesta terça, Duda disse que a lei protege os interesses poloneses e sua dignidade e a verdade histórica. Assim podemos ser julgados de modo justo no mundo, em vez de sermos difamados como Estado e nação, disse ele. O presidente reconheceu que houve poloneses que cometeram crimes contra judeus durante a guerra, mas disse que o Estado não teve responsabilidade porque deixou de existir depois de ser invadido pela Alemanha nazista. Ele diz que não houve colaboração sistemática de instituições polonesas com o regime. Em aceno a Israel, Duda disse que pediria para que o Tribunal Constitucional averiguasse se a nova regulação é condizente com as regras da Constituição polonesa, mas isso só vai acontecer depois que o projeto virar lei. Mas a nova lei, que tem como um dos objetivos preservar a imagem da Polônia no exterior, criou um mal-estar diplomático sem precedentes. O Departamento de Estado do ZEU advertiu, na semana passada, que haveria repercussões à medida nas relações bilaterais. Os EUA estão decepcionados com o fato de o presidente da Polônia ter sancionado a lei, disse em comunicado o secretário de Estado americano, Rex Tillerson. Colocar a lei em vigor afeta negativamente a liberdade de expressão e os questionamentos acadêmicos. Israel, por sua vez, pediu que a lei fosse modificada, alegando que os dois países têm uma responsabilidade conjunta em preservar a memória do Holocausto. Mais de 3,2 milhões de judeus que moravam na Polônia foram mortos pelos nazistas, o que equivale a cerca da metade de todos os judeus mortos no Holocausto. A lei determina que qualquer um que acuse, publicamente contra os fatos, a nação polonesa ou o Estado polonês de serem responsáveis ou coniventes com os crimes cometidos pelo Terceiro Reich nazista estará sujeito a multa ou prisão de até 3 anos. A exceção é se o ato for parte de atividades científicas ou artísticas. O Senado polonês aprovou o projeto na semana passada. O país protesta há anos contra o uso de frases como campos de concentração poloneses, que sugerem que o Estado polonês de alguma forma teve responsabilidade por atrocidades cometidas em lugares como o campo Auschwitz. Os campos de concentração foram construídos e gerenciados pela Alemanha nazista depois da invasão da Polônia, em 1939. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou a lei de uma tentativa de reescrever a história e negar o Holocausto. Deputados de diversos partidos diferentes se uniram para criticar o projeto. A vice-ministra de Relações Exteriores Tzipora Toveli disse no mês passado que a atitude da Polônia poderia gerar um efeito de bola de neve e acabar ajudando a minimizar a responsabilidade de poloneses que participaram dos crimes de guerra cometidos pelos nazistas. Políticos da Polônia se disseram abismados com a resposta de Israel. O ministro da Justiça interino Marcin Warchoł disse que é errado supor que o projeto impedirá as pessoas de pesquisarem a história da Polônia. O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki disse que seu país está comprometido a combater mentiras sobre o Holocausto. Os campos onde milhões de judeus foram assassinados não eram poloneses. A verdade precisa ser protegida, disse. O país é governado por um partido nacionalista, o PiS, Lei e Justiça, que tenta mostrar ao mundo como a Polônia foi violentamente devastada pela Alemanha e pela União Soviética na guerra. Mais cidadãos da Polônia do que de qualquer outro país foram homenageados por Israel por salvarem a vida de judeus durante a guerra. No entanto, historiadores dizem que outros foram cúmplices, cometeram atos como informar sobre judeus escondidos em troca de vantagens ou participar de massacres incitados pelos nazistas, como o massacre de Jedwabne,
quando centenas de judeus foram assassinados pelos vizinhos. O historiador Efraim Zuroff, conhecido como caçador de nazistas, diz que o número de colaboradores está na casa dos milhares. O Estado polonês não foi conivente com o Holocausto, mas muitos poloneses foram, disse Zuroff ao jornal Times of Israel.